caminhou então ante Senhor. Graça e a paz, irmãos. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui, reunidos para começarmos o nosso momento de estudo bíblico, ainda impossibilitado de nos reunir, mas vamos aqui juntos, proporcionando aqui o estudo da Palavra de Deus, possamos estudar juntos, possamos orar juntos, vamos cantar juntos também louvores ao nosso Deus, Eu convido você a que a gente comece com uma oração, colocando a nossa vida na presença de Deus. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor sobre nós, pela ação do Teu Espírito, Senhor, em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque embora sejamos falhos, pecadores, cheios de erros, o Teu amor nos alcançou, a Tua graça, Senhor, nos salvou, e o Teu Espírito, Senhor, agiu em nós, libertando-nos de toda a escravidão do pecado para vivermos para o Teu louvor. Pedimos ao Pai que, portanto, agora santificados no Teu Espírito, Tu receba as nossas orações, Tu ouça os nossos clamores, Tu receba também os nossos louvores, Senhor, e também venhas falar conosco, nos ensinando a Tua palavra, para podermos, ó Pai, entendido, Senhor, da Tua palavra, podermos viver para o Seu louvor e para a Tua glória. Abençoa-nos em todos os momentos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido você que abra a sua Bíblia no texto bíblico de João, capítulo 14, versículos 23 ao 31, é o texto que nós faremos a leitura nesse momento. João, capítulo 14, versículos 23 ao versículo 31. Nos diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, mas eu gostaria de deixar aquilo que no início ele fala, de que a grande confirmação do nosso amor a Deus é a nossa obediência aos seus mandamentos, Vamos louvar ao nosso Deus. Nós cantaremos o hino de número 40 nesse momento, o hino que vai estar aí na sua tela. Hino número 40, Cantai a Cristo Salvador. Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. Cantai o amor celestial, amor do grande Deus. Divino
na flama consumir os vícios, pecados meus. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. De Cristo excelso e infindo amor, ó vinde publicai, e dele a grande salvação a todos proclamar. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia ao Filho de Deus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Por nosso Pai Celestial, que nos deu a eterna e viva salvação por meio do seu Filho Jesus. Irmãos, agora eu convido você a que tenha primeiramente a Bíblia aí no seu colo. Nós vamos passar para o nosso momento de estudo bíblico, e lembrando que, embora o texto principal vá aparecer aí na sua tela nesse momento, é importante você ter a sua Bíblia para acompanhar outros textos que talvez aí não apareçam na tela durante o nosso estudo. Então é bom ter a Bíblia aí para fazer o acompanhamento daquilo que nós meditaremos hoje, né? Hoje nós falaremos sobre a vitória sobre o mundo, baseado no texto lá em 1 João, capítulo 5, versículos de 1 a 5. E esse texto que nós leremos agora estará aí na sua tela. Nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, irmãos, esse é o nosso texto principal, o texto da primeira carta de João, no capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 5, e é, portanto, o texto aqui da nossa meditação que eu gostaria que você prestasse atenção, porque é realmente um estudo interessante, né? Tantas vezes a gente fala sobre vitória, né? Hoje em dia, nas igrejas, nós sempre mencionamos a questão de termos vitória em nome de Jesus, né? De que tenhamos uma semana vitoriosa. Mas o que significa isso, né? Às vezes até esse termo é mal utilizado, né, em outros assuntos que nós vamos tocar daqui a pouco. Mas o que significa isso que João está falando? Que a respeito da nossa vitória, que todo aquele que é nascido de Deus é vitorioso, né? De que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que significa isso? É isso que nós vamos meditar então nessa noite. E como sempre a gente faz, a gente tem, para entender o que João quer dizer, nós temos que fazer a contextualização. Por que ele falou isso? Em que momento ele falou isso? Para quem ele falou isso, né? Então, a gente já tem estudado então a carta de João há algumas semanas, em vários temas aqui que estão dentro. Então, só relembrando algumas coisas que nós já temos visto, né? A carta de João, primeiramente, ela foi escrita no final do primeiro século. Foi escrita ali por volta do ano 90 ao ano 100, mais ou menos. Mas essa carta, quando você a lê, você percebe que ela tem dois temas básicos que ficam entrelaçados durante toda a carta. Basicamente, o que João vai falar é sobre a questão da comunhão. A comunhão dos crentes com Deus e a comunhão dos crentes com os irmãos
com os próprios crentes ali dentro da igreja. Nós sabemos que quando ele fala sobre a comunhão dos crentes com Deus, João, nós já temos estudado isso, ele vai tratar principalmente com relação a como manter essa comunhão com Deus, evitando as heresias e os falsos ensinos dos anticristos e dos falsos mestres, falsos profetas. Aquilo que nós já estudamos no capítulo 2, versículo 18 a 26, e também aquilo que nós já estudamos no capítulo 4, de 1 a 6, quando nós falamos sobre o discernimento de espírito, né? E aqui, então, nesse último capítulo, depois de João tratar sobre esse perigo dos anticristos, sobre o perigo aí dos falsos profetas e seus falsos ensinos, ao falar várias vezes desde o início dessa carta sobre a questão da comunhão dos crentes uns com os outros, né? A nossa comunhão com os irmãos, João agora ele está tratando sobre a nossa fé. Ele vai tratar primeiramente sobre as garantias da fé, aqui no capítulo 5, falando do versículo 1 a 6. Em seguida, ele vai mostrar que fé é crer no Filho de Deus, conforme o testemunho que ele fala aí no versículo 6 a 12, um tríplice testemunho. Em seguida, ele vai mostrar que a fé também nos dá algumas certezas, no capítulo 5, versículo 13 até o versículo 21. Que certezas são essas? A certeza da vida eterna, a certeza de que Deus ouve as nossas orações, a certeza da santificação e da proteção, a certeza da cidadania celestial, no versículo 19, e a certeza da verdade, a respeito do versículo 20 aí. Portanto, os nossos versículos 1 a 5, para análise, se encontram nesse momento, que João está próximo ao final da sua carta, e ele está falando sobre a questão da fé e das garantias da fé. Ele está finalizando aqui essa conversa junto com os crentes dessa igreja que ele está falando. Então vamos entender um pouco, né, o nosso texto. Primeiramente, vocês vão ver que no versículo 1, João ele vai falar sobre a fé e a filiação divina. Olha aí o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Só essa primeira parte. Bom, de todos os escritores do Novo Testamento, o apóstolo João ele é aquele que mais utiliza o verbo crer e as suas declinações, as suas variações. No Evangelho, para você ter ideia, é uma das palavras que mais se destaca. Ela é usada cerca de 94 vezes, enquanto Mateus, Marcos e Lucas, esses outros evangelistas, ao todo, todos os três juntos, usam essa palavra cerca de 20 vezes. Então vejam a importância que João ele dá para a questão do crer, né? Então, somente nessa carta, na primeira carta aqui dele, ele usa esse verbo também, crer, 7 vezes. Sendo que 5 vezes dessas 7 estão aqui nesse capítulo, melhor dizendo, em todo o capítulo 5. Então vejam, irmãos, que nesse primeiro versículo, a gente vê que o crer ou a fé está diretamente ligada ao ser filho de Deus. Veja que ele fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A fé ela é diretamente ligada à filiação divina. Primeiramente, porque ele fala do alvo dessa fé. Crer, mas crer em quê? Ele fala crer em Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, né? O alvo dessa fé é a pessoa de Jesus. Vejam, irmãos, que nem João, nenhum dos demais apóstolos jamais proclamaram a possibilidade de algum outro alvo da nossa fé. Você tem ideia, quando Paulo, já tínhamos vendo isso nos últimos sermões de domingo à noite, quando Paulo ele ouviu que a igreja de Corinto, os membros ali dentro da igreja estavam se dividindo em facções, um dizendo que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, e alguns querendo ser melhor ainda, falando que era de Cristo. Lá no capítulo 3, versículo 5, Paulo fala o seguinte: quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos
por meio de quem vocês creram, né? Então Paulo, tal como João, ele demonstra que não existe fé além da pessoa de Jesus. O único alvo da fé dos crentes tem que ser a pessoa do Senhor Jesus. Porque uma fé exercida em qualquer outro nome que não seja o nome de Jesus é uma fé fraca, é uma fé falha, é uma fé sem proveito nenhum, porque está colocando a fé em homens e não na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus, né? Como eu coloquei aí. Veja, por exemplo, que Pedro, junto com João, ele disse no Sinédrio, lá no capítulo 4, versículo 12: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quando João aqui ele fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, ele fala que o alvo da fé, que nos torna filho de Deus, é Jesus. O alvo da fé que nos torna filho de Deus é Jesus. É preciso crer em Jesus para se tornar filho de Deus. Mas veja que na continuação do nosso versículo, João ele não apenas apresenta o alvo, mas também o conteúdo. Ele fala, aquele que crê que Jesus é o Cristo. Irmãos, isso aqui é importante porque às vezes as pessoas confundem o nome de Jesus com o seu ofício. A palavra Cristo, ela designa uma função que o Pai deu a Jesus. É como, por exemplo, João Batista. Batista não faz parte do nome de João. Na verdade, é João aquele que batiza, né? O que batiza. Por isso que ele era chamado de João Batista. Assim, da mesma forma, as pessoas confundem Jesus Cristo, achando que Cristo faz parte do nome de Jesus. Na verdade, não é. Cristo aqui designa qual é a sua função, qual é o seu ofício, o ofício que o Pai lhe deu. Porque a palavra significa ungido. É como se falasse Jesus, o ungido de Deus. E estava então ligado a esse conceito dos ofícios que era representativo de Deus lá no Antigo Testamento. Se você se lembrar, você vai recordar de que no Antigo Testamento haviam 3 ofícios no povo de Israel que recebiam unção. Era o rei ele tinha o óleo derramado sobre a sua cabeça, de forma que ele era escolhido como representante de Deus no governo do seu povo. Havia também o sacerdote, que ele também recebia a unção sacerdotal para que ele se tornasse o representante de Deus também diante do povo, mas naquele que fazia a mediação entre o povo de Deus, né, e o próprio Deus, ou seja, era aquele que levava o povo diante de Deus. O sacerdote era aquele mediador que fazia o sacrifício e suplicava pela expiação do pecado. E também havia o ofício do sacerdote. Nem sempre se recebia a unção do óleo, porque às vezes a unção vinha do próprio Deus sobre ele, né? Mas o fato é que ele também era um ofício colocado no Antigo Testamento. De forma que o profeta, ele era um mediador entre Deus e o povo, levando a palavra de Deus ao povo. Enquanto o sacerdote ele levava o povo diante de Deus para fazer expiação de pecado, apresentava esse povo diante de Deus, suplicando por perdão, o profeta era aquele que trazia a palavra de Deus ao povo. Então, Jesus é colocado como ungido, como o Cristo, porque ele, por excelência, é o único que exerce os 3 ofícios ao mesmo tempo. Ele é o ungido de Deus, ou seja, ele é o Messias enviado para realizar a expiação dos pecados como sacerdote. E aqui vem aquele detalhe, ele não apenas ofereceu a expiação, como ele foi a própria oferta do pecado, né? Então, o autor de Hebreus coloca isso aí de uma maneira da supremacia de Cristo também. Ele também tem o ofício de trazer a palavra de Deus como profeta de Deus, porque ele não apenas trouxe a palavra, mas ele mesmo é o próprio verbo, o verbo encarnado. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? E ele também é aquele que reina sobre o seu povo. No sermão que nós fizemos na semana anterior,
ou melhor, algumas semanas atrás, em Lucas capítulo 19, versículo 28 a 46, nós falamos sobre esses 3 ofícios de Cristo que são declarados nesse texto. O fato é que Jesus morreu e após a sua ressurreição ele foi assunto aos céus para fazer o quê? Para sentar-se no trono ao lado do seu Pai e reinar sobre todas as coisas. Então Jesus é o ungido, ele é o Cristo, o Messias, aquele que foi escolhido por Deus para realizar a sua obra e exercer em si mesmo os seus 3 ofícios. Mas vejam, irmãos, que essa colocação feita aqui por João a respeito da necessidade de crer que Jesus é o alvo, mas que também ele é o conteúdo da fé, ou seja, ele é o Cristo, era importante principalmente para diferenciar nesse contexto da carta os verdadeiros crentes dos falsos crentes. Principalmente diferenciar os verdadeiros profetas dos falsos profetas, os verdadeiros apóstolos dos falsos apóstolos. Como a gente já viu em outro estudo, um dos problemas que João trata aqui nessa carta é a ameaça desses falsos profetas e dos anticristos que estavam ali andando de igreja em igreja e que eles negavam a encarnação de Jesus e dessa forma acabava negando a salvação por meio de Jesus também. Se você puder virar as páginas da sua Bíblia, no capítulo 2, no versículo 22 e 23, olha que ele diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Vê o mesmo verbete colocado aqui por João, né? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Olha o capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, presentemente já está no mundo. Então veja que aqui no nosso capítulo, quando João ele fala que aquele que crê que Jesus é o Cristo, é justamente para fazer essa diferenciação entre os verdadeiros crentes e os falsos crentes, entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Aqueles que negavam que Jesus tinha vindo em carne, que Jesus era o Messias escolhido por Deus, esse já era reconhecido como um anticristo. Então João ele nega qualquer possibilidade de pessoas crerem na salvação à parte de Jesus. O que João quer demonstrar aqui é que é impossível uma pessoa ser filha de Deus se não reconhecer a divindade e também a humanidade do Senhor Jesus. João 14,6, o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só se torna filho de Deus quem necessariamente passa por Cristo, quem o reconhece como Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado. Portanto, irmãos, só pode se declarar Filho de Deus aqueles que também reconhecem, o que João está falando, reconhecem a encarnação de Jesus. Aqueles que reconhecem a sua posição como o Cristo, como o ungido, como o Messias que foi enviado pelo Pai. Se você observar no seu Evangelho, João também ele afirma essa ligação do crer em Jesus com a questão de ser filho de Deus. Lembra João 1, 12 e 13? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Só recebe o poder de ser feito filho de Deus quem crê no nome de Jesus. E aí é importante a gente sempre salientar o objetivo de João no seu Evangelho. Lá no capítulo 20, versículo 31 do Evangelho de João, ele fala a respeito dos sinais e milagres: estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O grande objetivo do Evangelho de João, dos seus escritos, é levar as pessoas a crerem em Jesus como Cristo. Veja, irmãos, é necessário crer em Jesus.
crer nele como Messias, crer nele como Filho de Deus para que haja realmente salvação. Não adianta pensar, aquela pessoa foi uma boa pessoa, ela fez tudo certo, foi um bom pai, um bom marido, ela foi uma pessoa que era honesta nos seus negócios, nos seus serviços, era trabalhador, ajudava os pobres. Se não houver a fé na pessoa de Jesus como o Cristo, como Salvador, como Senhor, como aquele que foi ungido por Deus, não há filiação da parte de Deus. Então a gente vê que crer não é apenas acreditar na existência histórica de Jesus. Não é apenas acreditar que ele veio ao mundo, mas é principalmente crer na sua obra salvadora em nosso lugar. Então vejam, irmãos, que a primeira ensino aqui de João é que fé está diretamente ligada à questão da filiação divina. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Assim, a segunda parte do nosso versículo, ele realça algo que João já vinha falando anteriormente. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Ele fala que ser nascido de Deus, ser filho de Deus, significa estar em um relacionamento de amor com o Pai e, respectivamente, com os demais filhos. Mas isso eu vou falar nesse outro ponto agora. Mas o primeiro ponto é essa relação da fé com a filiação divina. Só se torna filho de Deus quem necessariamente crê em Cristo, em Jesus como o Cristo de Deus. O segundo ensino aqui de João nos fala a respeito da fé e a obediência, dessa relação da fé com a obediência. Versículo 2 e versículo 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Irmãos, tendo em vista que a fé nos torna filhos de Deus, e tendo em vista que ela então nos proporciona um relacionamento de amor com o Pai, como ele fala aqui no final do versículo 1, João agora nos apresenta o que é o exercício da fé. E tudo se resume em uma palavra: amor. Ele fala desde o final do versículo 1, né? Aquele que ama o que gerou, ele também ama o que dele é nascido, e nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então veja que tudo aqui se resume nessa palavra amor. Fé está ligada ao amor, o amor está ligado à questão da obediência. A fé nos faz amar ao Pai e nos faz amar aqueles que são filhos do mesmo Pai, ou seja, amar os irmãos, e nos faz, portanto, obedecer aos seus mandamentos. O amor aqui ao Pai e aos irmãos, João ele já tratou insistentemente desde o início aqui da sua carta. Mas aqui ele vai falar mais especificamente ainda como é que essa fé em Deus nos faz praticar então esses mandamentos. Como é que esse amor declarado a Deus nos faz ser obediente àquilo que Deus ensinou. E novamente aqui a gente vê a importância dessa palavra, a palavra aqui mandamento, nessa carta, porque João ele usa 14 vezes essa palavra apenas nesses 5 capítulos. Então, desde o início, irmãos, existe a ênfase aqui do apóstolo que crer é necessariamente viver de acordo com os ensinos, é necessariamente viver de acordo com os mandamentos de Jesus. Porque quem não faz assim apenas comprova que está mentindo. Apenas comprova que aquilo que ela declara não é verdade. Olha aí 1 João capítulo 2, versículo 3 ao versículo 6. Nos diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou.
João está demonstrando desde o início dessa carta de que professar a Cristo, professar que tem um relacionamento com Deus, ou seja, que conhece a Deus, significa necessariamente viver de acordo com esse relacionamento. Significa viver, mostrar na vida que você realmente ama a Deus, que você realmente é filho de Deus. Portanto, guardar os mandamentos é uma confirmação do nosso amor. Olha, vamos voltar novamente lá no capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Guardar mandamento é uma confirmação de que nós amamos a Deus. E quando a gente abre lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, a gente vê: eu rogarei, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus confirma de que guardar o mandamento é uma confirmação do amor. E assim, irmão, nós confirmamos então a presença do Pai nos crentes por meio do seu Espírito. Olha o capítulo 3, versículo 24. Nos diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Quando a gente obedece a Deus, a gente confirma que a presença de Deus está em nós, por meio do seu Espírito Santo. O fato, irmãos, é que não se pode desvincular Deus de si mesmo, ou seja, não se pode dizer que ama a Deus quando se desobedece a Deus. Eu amo o Senhor, mas não o obedeço. Irmãos, como Deus é a fonte de toda justiça, de toda honestidade, de todas as virtudes, né, boas, quem o ama necessariamente também tem que ter o coração preparado para obedecer a Deus. Assim, aqui a gente aprende também o que significa guardar a lei de Deus. Ou seja, se a gente obedece ao Senhor apenas por um sentimento de temor, de medo, a gente está muito longe do que é a verdadeira obediência. Porque a obediência ela não deve ser motivada pelo medo ou apenas por uma questão de respeito. Obediência é uma questão de transformação no coração, que nos molda a amar aquilo que Deus ama. Ou seja, se Deus ama a justiça, se Deus ama todos os demais atributos que são expressos aí na sua lei, a santidade, a bondade, o amor, a alegria e tudo mais, o nosso coração é moldado a amar essas coisas que Deus ama. E então nós passamos a praticar aquilo que Deus também pratica, porque é a sua essência. Então, guardar a lei de Deus significa estar sendo moldado por aquilo que Deus também é. Sermos santos como Ele é santo. E é nesse sentido que ele afirma, então, aí no versículo 3, que os seus mandamentos não são penosos. Ou seja, irmãos, quando esse amor a Deus e aquilo que Deus é, quando o nosso coração está sendo transformado diariamente na mesma essência daquilo que Deus é, fazer a justiça, fazer a bondade, fazer exercer a misericórdia, não são coisas que se tornam duras para nós. Infelizmente, nós sabemos que, por experiência, que nós temos dificuldade de seguir todos os mandamentos do Senhor. Como há uma dificuldade em nós, né, que faz com que nós, várias vezes, acabamos por transgredir esses mandamentos de Deus. Paulo mesmo ele expressa essa realidade lá em Romanos capítulo 7, versículo 15 a 23. E isso ocorre, irmãos, por causa da corrupção que existe aqui no nosso coração. A cobiça que nos faz tender ao pecado. Paulo lá em Romanos 7 ele fala, olha, de forma que na mente eu amo a lei de Deus, mas o meu corpo não consegue obedecer. Existe essa dificuldade em nós. Mas para o crente que tem sido transformado diariamente pela ação santificadora do Espírito Santo, para o crente que vai conseguindo crucificar a carne, esse peso da obediência ele vai diminuindo, porque o prazer da nova vida vai substituindo aquele prazer pelo pecado.
E dessa forma, a nossa alegria em realizar o propósito de Deus, ela é satisfeita. Dessa forma, a gente vê em nós que se cumpre qual é o propósito de Deus em nós. Se lembra que diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Os mandamentos não são penosos quando diariamente nós vamos crescendo em santidade. E assim o nosso coração vai sendo moldado à santidade do próprio Deus. A fé está relacionada à obediência, porque quando amamos a Deus, nós amamos aquilo que Deus ama também. E aqui não estamos falando apenas dos próprios filhos de Deus, mas estamos falando do amor à essência de quem Ele é. E praticamos a sua essência na nossa vida também. A justiça, amor, misericórdia, bondade e tudo aquilo que se demonstra no fruto do Espírito Santo também. Amém? Mas, enfim, qual é a relação da fé com a vitória? Veja, irmãos, João estava falando sobre como a fé em Jesus nos torna filhos de Deus. Ele está falando de como essa fé nos dirige ao amor ao Pai e ao amor aos nossos irmãos, que faz com que nós obedeçamos os seus mandamentos. E agora, então, aqui no versículo 4 e 5, ele vai nos dar uma outra certeza, que a fé nos garante vitória sobre o mundo. Versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, como nós fizemos no estudo sobre amar ou não amar o mundo, lá do capítulo 2, versículo 15 e 17, aqui a gente também tem que definir o que significa a palavra mundo, de acordo com o seu contexto. Se os irmãos depois puderem lembrar, né? Eu não vou repetir tudo aqui, a questão da definição, mas claramente a gente sabe que mundo aqui não significa criação. Não está falando que aquele que é nascido de Deus vence a criação de Deus. Não é esse o sentido. Mundo aqui também não significa humanidade, como em outros textos pode ter esse significado. Mas mundo aqui significa aquele sistema pecaminoso vigente aqui na nossa realidade. Está falando desse sistema que odeia a Deus, que odeia os filhos de Deus, como Jesus falou em João 15, 18 e 19, se o mundo vos odeia, é saber que primeiramente me odiou a mim. E se me odiou a mim, vão odiar vocês também. Jesus falou isso. Então está falando desse mundo nesse sentido de um sistema pecaminoso, que é contrário às coisas de Deus, que afronta a Deus, que se opõe a Deus. E veja que aqui ele afirma que os filhos de Deus vencem esse mundo. O verbo grego aqui, irmãos, fala que vence o mundo, né? Ele é colocado no presente do indicativo ativo para demonstrar que a vitória é algo real e é algo constante. A vitória não está apenas no passado e nem simplesmente no futuro. A vitória está aqui no presente. Ele vai vencendo, ele vence todos os dias. É uma questão de constância. Veja bem, o nosso combate ele prossegue ao longo de toda a nossa vida. O conflito aqui contra todas as tentações, todos os ataques de Satanás, eles são cotidianos em nosso viver. E o que João coloca aqui é que nós não somos preparados para lutar por apenas um dia. A nossa fé ela não dura apenas um momento, pelo contrário, ela é uma obra perene do Espírito Santo na nossa vida, que nos garante que nós já somos participantes da vitória, como se nós já tivéssemos vencido. Tão certa é a vitória que nós teremos. O que João está nos mostrando, irmãos, é que na nossa união com Cristo, existe uma união também nos seus resultados. Se lembra que aqui Paulo ele fala em Romanos 8,17? Romanos 8,17 ele diz assim: ora, se somos filhos, a mesma ideia de João aqui, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Na nossa união com Cristo há uma união de resultado.
Se a gente sofre com Cristo, nós temos o mesmo resultado que Cristo. Cristo foi glorificado e nós também seremos glorificados. E aqui a gente pode lembrar, de uma forma direta, aquilo que Paulo, ainda em Romanos capítulo 8, lá no versículo 35 a 37, ele coloca de uma forma bem prática. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas olha o que ele coloca. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Observe que Paulo aqui ele faz a mesma relação do amor a Deus com a vitória, igual João fez. A nossa vitória ela é garantida por meio daquele que nos amou. Então, estar unido a Cristo é essa garantia da vitória sobre todas as circunstâncias adversas dessa luta do mundo contra nós. Mas veja que a ênfase da vitória está na fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E novamente, irmãos, aqui possui um alvo e um conteúdo que João expressa no versículo 5. Olha o versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O que João está falando, irmãos, é que não é a fé na nossa capacidade, não é a fé em nossas habilidades, não é a fé num pensamento positivo, não é a fé nas nossas próprias virtudes ou valores e no nosso poder de resolver as situações desse mundo. João, ele declara que a vitória que vence o mundo, versículo 5, está em crer ser Jesus, o Filho de Deus. A vitória que vence o mundo não está em mim, o alvo é Cristo. E qual é o conteúdo? Ser Ele o Filho de Deus. A fé é a confiança que nós temos na salvação e na glorificação do Senhor. Veja, irmãos, que diante de um mundo que é totalmente adverso ao Evangelho, num mundo que constantemente te leva a viver contra os mandamentos de Deus através das tentações, num mundo que te pressiona a acreditar em falsas religiões, em mentiras, em filosofias, em ideologias mentirosas, no mundo, como ele fala lá no capítulo 2, versículo 16, que te incita cada vez mais à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Crer na salvação, crer na obra em nome de Jesus é ser vitorioso. O que João está falando é que nós estamos nadando contra a corrente. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro te pressiona a fugir da presença de Deus. O mundo inteiro, com toda a sua artimanha, com todas as suas obras, todas as suas tentações e todas as suas pressões e ameaças, ela tenta te afastar de Deus. E o que é que te faz vencer essa tendência e essa pressão do mundo? A fé no Senhor Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus. Irmãos, essa afirmação nos faz lembrar aquilo que o próprio Senhor Jesus falou lá em João capítulo 16, no versículo 33. Ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, aqui a gente percebe que o objetivo de João ao dizer essas palavras se conecta ao objetivo de Jesus. Ou seja, tanto Jesus quanto João, o que eles querem fazer é confortar o coração dos crentes pela garantia de uma certeza, a certeza da vitória. Tenham calma. O mundo passa e todas as suas concupiscências, mas aquele que crê em Deus permanece para todo o sempre. Ele está falando, não tenham
não fique em desespero, tem de bom ânimo. Jesus falando, porque havia essa pressão contra mim. Todo mundo se levantou contra mim, o mundo nesse sistema pecaminoso se levantou, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então se conforte, é difícil, a jornada mas permaneça firme, porque o fim é a vitória. Tu percebe, irmãos, que a vitória aqui não se refere às questões físicas ou materiais que muitas vezes as pessoas aqui erroneamente se referem, né? Às vezes a pessoa fala, não, Deus vai te dar a vitória como se fosse uma vitória num processo judicial, uma vitória numa questão profissional, uma vitória numa circunstância aí do mundo, umas questões físicas ou materiais desse mundo. Bem, não está errado, claramente, que Deus nos dá muitas vitórias nessas questões físicas e materiais, mas não é isso que João está falando. Quando João está falando de que a nossa vitória vence o mundo, é a vitória da fé, ele está falando da vitória sobre o mundo. Ou seja, sobre esse sistema pecaminoso que nos faz transgredir a lei de Deus. E aí você vai lembrar que no capítulo 3, versículo 4, João aqui ele mostra o que é pecado. Ele diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O sistema pecaminoso quer nos fazer transgredir a lei de Deus, nos pressiona constantemente a pecar contra o Senhor, mas nós temos uma chave, ou melhor dizendo, nós temos um escudo, que é o escudo da fé, que faz com que nós vençamos esse mundo. Nós temos a espada do Espírito. A fé no Senhor Jesus nos faz vencer toda essa correnteza do pecado, nos faz vencer toda essa pressão que tenta nos levar para longe de Deus. Não é apenas uma vitória física ou material, isso seria muito pequeno. É uma vitória, acima de tudo, espiritual, colocada por João aqui. Então a vitória sobre o mundo, irmãos, é a perseverança na fé do Senhor Jesus Cristo diante de todas as pressões, diante de todas as ameaças, diante de todas as tribulações, diante de todas as perseguições que nos cercam. Então há um grande conforto colocado aqui aos crentes nessas palavras. Há a certeza de que as lutas e pressões realmente são terríveis nesse mundo. Mas a vitória é certa, ela é garantida. De fato, essa certeza permeia todas as cartas de Jesus, ali às 7 igrejas da Ásia, registradas ali no Apocalipse. Porque no final de cada uma daquelas igrejas da Ásia, há uma promessa ao vencedor. Irmão João, ele é o autor aqui do Novo Testamento que mais fala do vencedor. E a gente pode concluir assim essa promessa, como está lá em Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que coisas são essas? É o que ele estava narrando lá no capítulo 21, a respeito dos novos céus e da nova terra. Coisas maravilhosas. É algo que Paulo, semelhantemente, ele fala lá também em Romanos, no capítulo 8, quando ele diz que, para mim, eu tenho por certo de que as coisas, de que os sofrimentos do tempo presente, ou seja, os sofrimentos desse mundo, não podem ser comparados com a glória que haverá de ser revelada no futuro para nós. A vitória que vence esse mundo é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, porque todas essas coisas vão passar, mas na eternidade elas não existirão. Não haverá dor, não haverá morte, não haverá pecado, não haverá tribulação. Essa é a nossa vitória. Permanecer firme na palavra de Deus até o fim. Então, concluindo, irmãos, o que João nos ensina aqui nos versículos 1 a 5? Primeiro, que a filiação de Deus está diretamente relacionada à fé no Senhor Jesus como Cristo. Não há filho de Deus à parte de Jesus. Só se tornam filhos de Deus aqueles que creem
no Senhor Jesus como Cristo de Deus. Além disso, a fé em Jesus também leva necessariamente o crente a viver uma realidade de obediência aos mandamentos do Senhor. Por quê? Porque ele está sendo moldado à santidade. Mediante o Espírito Santo há uma transformação no nosso interior. Então a fé se relaciona à obediência. E por fim, a fé em Jesus é a certeza da vitória do crente sobre todo esse sistema pecaminoso desse mundo. E a glorificação final é a herança vitoriosa dos filhos de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, né? Para mim foi um estudo maravilhoso, foi muito gostoso, gratificante preparar esse estudo, né, e crescer nesse entendimento da palavra de Deus. E eu desejo que também tenha sido isso no seu coração. Vamos cantar o hino número 42 do nosso hinário, O Grande Amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Amém. Temos que dar glória a Deus, irmãos, porque realmente Deus enviou seu Filho para nos salvar. Como diz lá em Romanos, no capítulo 5. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Que prova de amor maravilhoso de Deus em nossa vida, né?
Bom, nós vamos encerrar então nesse momento fazendo uma oração. Só antes de orarmos, queria lembrar de que no domingo, às 10 horas da manhã, temos a nossa escola dominical. Estaremos dando continuidade ao estudo lá de Romanos, se não me engano agora no capítulo 8, né, dando continuidade ao estudo. E às 19h30, 7h30 da noite, temos também uma outra transmissão com a meditação também da Palavra de Deus. Nos demais dias, ou seja, na segunda, na terça, na quinta, na sexta e no sábado, em nossas redes sociais nós temos aí todas as nossas meditações diárias também, para que você possa fazer a sua devocional pessoal ou você possa fazer o culto doméstico. Não deixe de compartilhar a palavra de Deus, é sempre uma devocional rápida, né, de 8, 10 minutos no máximo, para que a gente possa aprender aquilo que Deus tem a nos falar, tá bom? Vamos orar e louvarmos a Deus. Só também lembrando que estamos dando o show de talentos infantis, tá? Nesse domingo teremos mais algumas apresentações de crianças, de adolescentes. E não deixe, pai e mãe, de enviar aí o vídeo também aí do seu filho, tá? O do coleguinha, qualquer expressão artística ligada à Bíblia, cantar, desenhar, leitura, declamação, coreografia, mande-nos. É para louvor de Deus, mandato cultural, né? O que Deus faz com que nós glorifiquemos o nome dele, mediante toda a expressão artística também, que nesse mundo é uma expressão deturpada, mas nos filhos de Deus pode ser para louvor do nosso Deus, tá bom? E não esqueça que também estamos em reforma. Abençoe o trabalho, temos aí mais um tanto de coisa a fazer, mas tem caminhado bem, tá? Seja fiel nos seus dízimos e ofertas para podermos ter um ambiente de culto agradável a todos nós, tá bom? Vamos orar e encerraremos então essa transmissão. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor e o Teu favor para conosco. Agradecemos, Senhor, porque Tu enviaste Teu Filho Jesus como o Cristo para nos salvar, como Teu ungido para cumprir o Teu propósito e nos dar eterna salvação. Cuida do nosso coração, Senhor, para que o nosso coração possa sentir essa Tua filiação e amarmos cada vez mais a Ti e aos Teus mandamentos. Para que também nesse amor nós cresçamos no amor uns para com os outros e confirmemos, ó Pai, dia após dia, a habitação do Teu Espírito em nós. Te louvamos, ó Pai, porque Tu já nos tem garantido a vitória sobre esse mundo. E, portanto, pedimos, Senhor, que nos ajude a dia após dia mortificarmos o pecado e vencermos, Senhor, todas as tribulações e pressões que tentam nos fazer ali abandonar a fé e tentam nos separar do Teu amor. Mas te louvamos, Senhor, porque somos mais que vencedores por meio do Teu Filho que nos amou. Te rendemos graças, te rendemos louvores por tudo aquilo que Tu tens feito em nós e por meio de nós também. Em nome dele mesmo que nós te rendemos graças. Amém e amém. Que Deus, irmãos, derrame sobre nós, sobre a nossa vida, mais e mais o Teu favor. Não esqueçamos de orar uns pelos outros, pelos nossos irmãos aí que estão doentes, que estão enfermos, aqueles que estão aí em tratamento contra o Covid. Louvarmos a Deus pelos aqueles que já se recuperaram, né? E também pelo povo de Deus que está espalhado pela face da terra, aqueles que têm vivido a fé no meio de situações de grande tribulação em países em que há perseguição, pelos missionários de Deus que muitas vezes têm sido mortos por causa do Evangelho. Não esqueçamos de orar por cada um deles, amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe toda sua família e derrame sobre nós a sua graça.